Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre dólar, o patamar que ele está hoje, por que chegou até aqui, quais são os fatores que afetam o câmbio e as expectativas para o dólar no futuro, um breve exercício de futurologia. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá falar sobre essa loucura que é o dólar, né? Bora lá. Isso aí, com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do GBP. Fala aí, Marquinha. Grande Habib, é isso aí, é sempre uma honra, um prazer participar aqui do BTC Money com esses mestres, Gustavo Habib e Rafael Lopes, nesse que será o nosso episódio de número 70. Vamos que vamos, Habib! Vamos lá, claro, a gente aqui não vai falar sobre produtos financeiros e tal, mas é importante saber que é muito arriscado você fazer especulação com moeda, hein? Então, fiquem atentos a isso, não façam, pelo menos não façam sem uma bela de uma ajuda externa, tá, pessoal? Então, cuidado com esse tipo de investimento especulativo, apesar de que nos episódios passados a gente falou da importância de você ter uma parte do seu portfólio, depende muito do seu perfil de investidor, mas pelo menos uma partezinha atrelada a ativos dolarizados, tá? Lá fora ou até aqui no Brasil, através dos veículos que a gente falou nos episódios anteriores, onde a gente fala sobre ETFs no exterior, BDRs, etc. Acompanha lá. Bom, mas vamos começar então, Rafa, é o seguinte, desde o início da pandemia, a gente teve uma variação de dólar muito agressiva, negativa para a gente, o dólar subiu, né? Enfim, se você puder retomar esse histórico aí recente para a gente entender um pouquinho o que aconteceu. O dólar antes da crise da Covid, ele estava girando ali em torno de 4,10, 4,15, alguma coisa nesses patamares. E aí, quando veio a crise, o câmbio explodiu, chegou a bater praticamente 5,90 em alguns momentos, né? Isso acontece porque o dólar é considerado uma moeda contracíclica, ou seja, em momentos de crise, o dólar tende a se valorizar. Basicamente porque em momentos de crise, todo investidor, todo mundo quer ter o seu recurso investido em moeda forte, em ativos que normalmente são negociados dentro das economias desenvolvidas, economias mais fortes. Isso nem é um privilégio do dólar. Se a gente for olhar também para o comportamento do euro e do ien, são duas moedas que também se valorizaram muito nesse período, mas o dólar é sempre a referência, sempre para onde a gente olha, né? Então, houve essa extrema valorização do dólar versus o real e versus todas as outras moedas emergentes também. Isso não foi algo que aconteceu só com o real, mas o real, paradoxalmente, eu não sei se paradoxalmente, né, mas é porque o Brasil ele é, ao mesmo tempo visto como um país de muitas oportunidades, por sua extensão geográfica, por ter uma economia também importante, mas o real foi a moeda, em várias janelas de tempo, que mais se desvalorizou versus qualquer par emergente. Se fosse comparar com a moeda da África do Sul, com outras moedas de países sul-americanos, o real foi o que mais se desvalorizou. Isso tem uma explicação. O fator preponderante, o que explica mais diretamente essa desvalorização excessiva foi o nível de endividamento público brasileiro. Isso a gente mede pela relação de dívida PIB. Então, hoje o Brasil tem uma relação de dívida PIB em torno de 90% mais ou menos. Ah, isso significa que, comparado com esses pares emergentes, a dívida brasileira, ela nessa relação está pior ou é maior, né, do que a de todos esses outros países que a gente usa como comparativos, que aí eu estou falando de Chile, Peru, a própria África do Sul, etc. Portanto, quando você, na economia tudo a gente olha em termos relativos. Então, quando a gente compara e coloca o Brasil nessa escala, o Brasil está numa situação de dívida pior, portanto, isso tende a bater um pouco mais, né? A fazer com que o nosso câmbio também fique um pouquinho mais fraco. Então, o que, num primeiro momento, naquele pânico, né, o que causou a grande valorização do dólar foi essa questão de efetivamente porque o dólar é uma moeda contracíclica e o que tem feito com que o real permaneça, né, nesses níveis, porque hoje
o dólar ainda está em torno de 5,30, mais ou menos, a relação dólar-real. Um dos fatores é a questão do endividamento público, e a outra questão são os juros de curtíssimo prazo, que é a Selic, que despencou para 2%, agora foi para 3,5%, vai subir até o final do ano, a gente já sabe, para 5% ou 5,5%, mas certamente essa Selic a 2% é uma taxa de juros que também favorece o dólar, ou seja, faz com que o real permaneça desvalorizado durante todo esse período, né? Pois é, Rafa, assim, tem linhas, né, dentro da economia que não atribuem diretamente o endividamento ao câmbio, né, mas isso influencia no que a gente fala do aspecto especulativo do câmbio, né, ou trazer ou levar investimentos. Um aspecto importante, eu acho que é importante ser falado, você comentou sobre o dólar como referência, né, de onde nasceu essa referência do dólar. Muita gente não sabe, né, depois da Segunda Guerra, Estados Unidos ganhou, tal, teve o acordo de Bretton Woods, onde o dólar passou a ponderar como moeda de referência para negociações internacionais. Naquele momento ainda existia, né, Marquinho, a paridade dólar-ouro, né? Então o dólar ainda estava atrelado ao ouro, que era uma referência física, né? Ou o lastro que a gente falava. E em 71, no governo Nixon, acabou essa paridade, já tinha acabado em vários outros países, nos Estados Unidos acabou, só que o dólar continuou sendo a referência, mesmo sem o lastro físico do ouro naquele momento. Agora, um aspecto importante, né, além da percepção dos investidores, né, que está relacionado também ao endividamento, etc., a gente tem um outro aspecto que o Rafa comentou, que muita gente também atribui como causalidade. É difícil atribuir causalidade, né? Tem muitas variáveis aí dentro, mas é interessante também falar do aspecto da taxa de juros. Aí, Marquinhos, eu queria que você trouxesse também um pouco do histórico brasileiro do câmbio, para a gente entender um pouquinho melhor o que pode ter causado aí tanto esse aumento como a própria relação entre dólar e real. Legal, Habib, excelente. O Rafa falou aí um pouquinho sobre o pós-Covid, o cenário pós-Covid. Você deu uma aula de história monetária aí para gente. E aí eu acho que vale a pena a gente falar desde o início do Plano Real, né? Que foi o plano realmente que tirou o Brasil da hiperinflação. E a estratégia deles, Habib, a estratégia do Plano Real, no começo dele, foi justamente a paridade entre o real e o dólar, ou seja, o câmbio fixo, né? Você conseguia trocar um real por um dólar. Qual que era a ideia do governo brasileiro a fazer esse tipo de situação? Garantindo a paridade do dólar e aumentando a taxa de juros, né? E no começo do Plano Real a gente chegou a ter juros de 40% ao ano, com o dólar pareado, né? Então imagina um investidor estrangeiro fala, cara, eu vou lá investir a 40% ao ano, né? Então houve uma entrada muito grande de dinheiro internacional que conseguiu ali estabilizar a economia. Óbvio que esse é só um dos pilares, tiveram alguns outros pilares, como por exemplo a contenção dos gastos, né, do governo. Perfeito, isso a gente conseguiu estabilizar a moeda. E a moeda ficou mais ou menos pareada até mais ou menos ali 97, 98, quando começaram uma série de ataques, justamente essa estrutura de câmbio fixo, né? Ou seja, se um país ela tem menos capacidade produtiva do que outro, ter o câmbio fixo acaba implodindo alguns países, né? A gente pode até falar alguma situação como essa que aconteceu na Rússia e chegou até aqui no Brasil, foi quando o câmbio começou a ficar, começou a ser administrado, como se chama hoje, de câmbio flutuante. Ou seja, deixa o próprio mercado, né, deixa os agentes que compram e vendem o par de moedas, deixa eles próprios decidirem qual o valor que eles vão fazer essa troca, né? É óbvio que o que acontece hoje nos mundos não é um câmbio flutuante limpo, né? Não é que os governos não intervêm de maneira alguma. É o que se chama de câmbio flutuante sujo, né? Então a gente pode ver até aqui no Brasil, né? O próprio Banco Central comprando e vendendo bastante dólar, né? Com a desculpa ali de diminuir a volatilidade, enfim, mas você tem um câmbio flutuante sujo, né? E, na minha opinião, uma das grandes coisas que fez com que o câmbio aí pós crise do Covid, né, março do ano passado, saísse de 4,20 para 5,20, né, tivesse um aumento expressivo, foi justamente esse diferencial de taxa de juros, assim como lá no começo do Plano Real, a gente aumentou muito a taxa de juros, né, criando um diferencial entre a taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil e as taxas de juros americanas, né, que são o referencial. Você fez muito dólar
entrar no Brasil, né? Isso criou uma estabilidade. Quando o governo brasileiro, pós-Covid, abaixou os juros, já estava baixando, mas colocou lá os juros a 2% ao ano, né? Esse foi o menor diferencial entre a taxa de juros americana, que hoje está entre 0 e 0,25, né? Uma banda, e aqui no Brasil fosse a menor da história, né? Então, um diferencial de somente 2 pontos, né? Como se o risco Brasil fosse de somente 2 pontos percentuais, né? Isso faz com que as pessoas deixem de investir no Brasil. Então, você tira dólar do Brasil, o valor do dólar ele sobe consequentemente, né? E agora, nas últimas semanas, né, a gente está gravando esse episódio no dia 14 de março, o dólar está mais ou menos 5,30, ou seja, a gente precisa de 5,30 reais para comprar um dólar, chegou a bater 5,90, e isso, na minha opinião, é muito uma consequência exatamente desse aumento da taxa de juros, né? Então, hoje a taxa de juros básica, Selic Meta, ele está em 3,5, o Rafa bem comentou, né? E com expectativa de aumentar já, então o próprio relatório do Copom já falou que próxima reunião tem lá pelo menos mais 0,75. E por que o Banco Central ele aumenta, né, essa taxa de juros, o que acaba correlacionando com o dólar, né? Quanto maior a taxa de juros aqui, mais os investidores colocam dinheiro aqui e menor fica essa paridade, mais se valoriza o real, mais barato fica o dólar, né? E aí a principal coisa é a inflação, né, Habib? Eu estou aqui no site do IBGE agora, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses está em 6,76. Ou seja, o Brasil a gente está com juros real negativo, né? A gente tem mais inflação do que juros, o que mostra que provavelmente o Copom, né, através do Banco Central, vai continuar aumentando a taxa de juros, ou seja, essa diferença, esse diferencial entre a taxa de juros brasileira e americana vai se distanciar cada vez mais. Eu vejo aqui realmente um cenário de dólar caindo, e no final do episódio eu vou perguntar para você e para o Rafa, vai ter Disney? Hashtag vai ter Disney, interrogação. Mas é isso aqui do meu lado, Habib. Não, é isso também. Eu quero ver essa visão do Rafa, aí se a gente vai conseguir viajar para Disney, Rafa. Mas é o seguinte: então a gente falou aqui de alguns aspectos que influenciam no dólar, né? Tem um aspecto especulativo, as expectativas dos investidores, né? Principalmente os investidores que buscam colocar uma grana aí na dívida pública, né? Eu particularmente, tá, chamo de investidores não produtivos, mas eu sei que é uma opinião talvez um pouco polêmica. Tem o aspecto do diferencial da taxa de juros, Marquinhos. Esse aspecto ele é bem importante também, porque muitos investidores, produtivos ou não produtivos, né, buscam esse benefício em países, quando eles fazem essa análise de investir em diferentes países. Né? E aqui não só Estados Unidos, né? Estados Unidos é referência, como em tudo, mas também tem diferencial através de outros países emergentes, como o Rafa tinha colocado. Tem mais dois pontos que eu queria colocar sobre aspectos que influenciam na taxa de juros do ponto de vista produtivo governamental, né? Um deles, o Rafa e você, Marquinhos, até comentaram que são as reservas dolarizadas do Banco Central, né? Então, houve recentemente tentativas, né? E sempre houve tentativas do Banco Central tentar trabalhar na taxa de juros, que é o que o Marquinho colocou aqui como o câmbio flutuante sujo, né? Então, o Banco Central ele pode, por exemplo, vender reservas dolarizadas para tentar influenciar no câmbio, né? Isso foi tentado, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, mas é uma forma também, é algo que influencia no nosso câmbio, ou pode influenciar. Outro aspecto que também pode influenciar é a nossa balança comercial, né? A diferença entre as importações e as exportações. Dado que a referência é o dólar, a balança comercial ela influencia também no câmbio, né? Porque mostra justamente essa troca que o Marquinho comentou. O Brasil é um caso curioso, né? Porque o Brasil ele tem uma reserva dolarizada extremamente poupuda, né? Na última vez que eu vi eram mais de 300 bilhões de dólares em reserva, né? Isso é muita grana, é muito mais do que os pares emergentes. E a nossa balança comercial é sempre positiva, né? A gente tem balança comercial positiva há muito tempo, apesar de que a gente tem um problema estrutural na balança, dado que a gente exporta muita commodity, importa produtos de bem de maior valor agregado e tal, mas a balança em si bastante positiva. Então acaba, pelo menos ao meu ver, né, atribuindo bastante ao movimento especulativo e aos diferenciais de taxas de juros, boa parte dessa movimentação do câmbio, né? E aí uma coisa que eu queria perguntar para o Rafa nessa linha, se o Rafa acredita que isso influencia também, e por que que o câmbio desvalorizado é bom e para quem, né? Não é bom para todo mundo, é bom para algumas pessoas. Para quem que é bom o câmbio desvalorizado, Rafa?
Primeiro, falando um pouco da questão das reservas, porque é importante que um país tenha reservas. E aí, no caso, o Brasil tem mais reserva do que endividamento externo, né? Isso significa que, no limite, para que essa dívida seja quitada, a gente tem dólar suficiente para fazer essa conversão. Sempre tem que passar pelo Banco Central, né? Então, isso é um dos fatores que traz segurança, por exemplo, para um gringo, para um investidor estrangeiro trazer dinheiro aqui para o Brasil. Então, o que seria a compra de real e venda de dólar, ou seja, é um fator que dá sustentação para a moeda brasileira. Em relação à balança comercial, existe o que a gente chama de commodities currencies, né? Ou commodity currency, que são aquelas moedas de países ou de economias que são grandes exportadoras de commodities. Nessas economias, normalmente a gente vê uma correlação entre o valor da moeda dessas economias e o preço das commodities em dólar. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, uma empresa como a Vale, que exporta minério de ferro, o minério de ferro é, como toda commodity, denominado em dólar. Ele é cotado, o preço do minério de ferro é cotado em dólar, denominado em dólar. E, portanto, quando você tem uma valorização do dólar e, ao mesmo tempo, uma alta do preço das commodities, que é o que está acontecendo agora, né? O minério de ferro tem batido recordes atrás de recordes de preço, a empresa que é exportadora, obviamente, tem uma receita, gera uma receita muito mais elevada. E se essa empresa exportadora utilizar esse fluxo da venda do seu produto e internalizar esse dinheiro, ou seja, ela recebe em dólar e aí vende o dólar e traz o dinheiro para dentro, isso é pressão também contra o dólar, ou seja, tenderia a valorizar a moeda nacional, no caso o real. Portanto, quando a gente está passando por ciclo, né, a gente passa por ciclos de commodities a preços muito elevados, a tendência é que esse efeito, né, da internalização do recurso favorecesse a valorização da moeda interna. Mas o que tem acontecido recentemente é que, apesar da extrema alta nos preços das commodities, a gente ainda não viu um reflexo na moeda brasileira. E uma das razões é que essas empresas não estão internalizando o recurso, elas estão fazendo a gestão do caixa lá fora. Uma, uma das explicações é a taxa de juros muito baixa aqui, porque a empresa ela fala assim, entre trazer para o Brasil e deixar numa Selic, sei lá, de 2, 3, 4%, eu prefiro investir meu dinheiro lá fora, investir o caixa lá fora. A outra razão é porque tem muitas empresas como a Petrobras, por exemplo, que tem muita dívida lá fora, então ela nem traz o dinheiro para cá, deixa o dinheiro lá fora para conseguir quitar essas dívidas. Então, um pouco ao revés, né, do que nós, num primeiro momento, poderíamos imaginar, esse dinheiro não está entrando no Brasil, então não está fazendo pressão para que o real se valorize, né? Qual foi o terceiro ponto que você levantou, Habib, que foi a questão que você fechou? E aí foi a pergunta, né? Para quem que é bom o câmbio alto, né, Rafa? Ah, sim, é. O que acontece? Em geral, as economias emergentes são economias menos produtivas, né? Então, a gente perde em relação à competitividade. Como é que você faz para aumentar a competitividade, então, das economias emergentes? Faz com que o nosso produto fique mais barato. Como que ele fica mais barato? Você deixa o câmbio se desvalorizar. Porque aí para todo investidor estrangeiro ele vai querer trazer. Além disso, obviamente, para o exportador, um câmbio desvalorizado é melhor, né? Porque ele vai conseguir oferir uma receita mais elevada na sua venda. E, no caso, para o importador, aí seria um pouquinho mais complicado. A gente teria o que a gente vê, que é uma pressão de custos, certo? O que gera inflação. Então, se você consegue controlar a inflação, se a economia estiver pujante, conseguir repassar essa inflação para a ponta e a demanda conseguir absorver, você não prejudicaria tanto o importador e, ao mesmo tempo, você daria espaço para o exportador aumentar as receitas. É importante colocar que uma economia como a brasileira depende muito dessas exportações, porque a receita, o fluxo que vem através de Vale, Gerdau, CSN, Petrobras, etc., movimenta uma parcela gigante da economia. E aí eu estou falando de crédito, estou falando de todas as cadeias de fornecedores, ou seja, realmente momentos em que as commodities se valorizam muito e com o dólar ainda nesses patamares, isso tende a ser bastante, isso tende a favorecer bastante a economia brasileira.
né? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque como tem muita... Primeiro, a gente depende que essas commodities continuem nesses patamares, o que parece que tudo indica que vão continuar, né? E segundo, a gente tem que entender como é que vai ser a dinâmica da economia brasileira pós-Covid, se com a reabertura, efetivamente, a gente vai ver um aquecimento da economia, o que tenderia a amortecer um pouquinho esse impacto sobre os importadores também de produtos. Pois é, Marquinho, aqui o que o Rafa colocou é muito importante para a gente tentar especular agora sobre o nosso futuro, né? Então, primeiro, será que a gente vai conseguir viajar ou será que o dólar vai dar uma leve reduzida ao longo do tempo? Né? O que que a gente pode esperar, Marquinho, dado isso que o Rafa comentou? Qual que é a sua visão? Boa, eu acho o seguinte, a gente está tendo realmente um boom de commodities, né? Então o mundo está voltando a produzir, a vacinação aí no mundo tá dando um otimismo muito grande em relação às economias. Além disso, a gente tem as políticas que estão acontecendo, tanto políticas fiscais e monetárias dos diversos países, têm feito com que muitas coisas subam de preço, né? Inclusive preços das ações e também os preços da commodities, né? Das commodities. Então a gente vê aí o que chama-se, né, o ciclo de boom de commodities. Isso gera, Habib, um aumento da inflação, consequentemente, né? Se as comidas são mais caras, tudo vai ficar mais caro, né? Se o minério de ferro está mais caro, todo o resto da cadeia fica mais caro, o que gera uma pressão inflacionária bastante, ou pode gerar uma pressão inflacionária ainda maior. Por isso, na minha opinião, acho que o Copom, né, e o Banco Central vão continuar aumentando a taxa de juros, o que vai aumentar o diferencial, efetivamente, entre a taxa de juros Brasil e outros países. Isso é ruim porque o custo da nossa dívida fica mais cara, mas, por outro lado, incentiva com que as pessoas invistam aqui no Brasil, os gringos, né? Então, tragam dólares aqui para o Brasil, o que deixa o dólar mais barato, né? Então, e aí também, querendo ou não, tranquiliza um pouquinho essa pressão inflacionária, né? Porque com um dólar mais barato, os produtos que a gente compra acaba ficando mais baratos, né? Os bens importados. Eu acho então que a taxa de juros vai continuar subindo. Dessa forma, imagino que o dólar vai dar uma breve caída, né? Ou seja, eu acho que o dólar vai ficar mais barato. Além disso tudo, Habib, a gente tem algumas situações em relação específicas ao dólar, né? E aqui a gente está falando, o nome do episódio é dólar. Eu acho que, assim, tem algumas situações que estão comentando, como, por exemplo, será que o dólar vai continuar sendo a moeda de reserva internacional, né? Você mesmo, Rabi, falou que a gente tem uma reserva internacional aí de mais de 300 bi, né? Eu estou com o valor atualizado aqui, 340 bi esse mês, né? Então, isso acontece com todos os países, tem reserva em dólar. E se perguntam, será que isso vai continuar? Até quando? Né? Um outro fato que muita gente tem comentado é o seguinte, hoje, todas as negociações, né, a moeda de referência é o dólar. Como você mesmo comentou, né? Então, negocia-se commodity, o preço de referência é dólar, renegocia-se petróleo e várias outras coisas. E não só a negociação é feita como moeda de referência dólar, mas a grande maioria das liquidações ela é utilizada como dólar. Né? E aí tem aquela pergunta, pô, será que o dólar, né, como moeda, vai continuar sendo essa moeda de referência? E se não for ela, qual que vai ser, né? Porque se o dólar perder essas duas grandes qualidades aí, a gente já tem uma desvalorização do dólar por si só. Né? E o terceiro ponto, Habib, que eu queria comentar aqui no longo prazo, né, é que, cara, o pessoal não para de imprimir dinheiro lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também, mas lá nos Estados Unidos, muito mais, né? Dado o tamanho da economia. Então, a gente não tem não só as políticas fiscais, né? Então, cheques de estímulos, né? Lastreados em dívidas do executivo, mas também se tem várias políticas monetárias. O que é a política monetária? É o próprio Banco Central comprando ativos. Hoje, o tamanho dos ativos que o Banco Central americano tem chega a 8 trilhões de dólares e eles não param. Todo mês, Habib, são 120 bilhões de dólares que o Fed compra de ativos colocando dinheiro na economia, né? Então, ou seja, aumentando a quantidade de dólares que tem na economia, efetivamente se acaba diminuindo o valor de cada dólar, né? Só para você ter uma ideia, né, nesses 30 minutos aqui, em média, que a gente vai ter de episódio, considerando que o Banco Central faz essas compras continuamente, a gente tem o fato que durante esse episódio aqui, o Fed comprou 83,3 milhões de dólares só durante a duração
desse episódio. Então, são coisas que a gente tem que pensar aí em relação a esse par real e dólar. Pois é, né, Marquinhos? Imagina se a gente cobrasse um pequeno FII em cima dessas transações que o Fed faz aqui no episódio, hein, Marquinhos? Muito bom. Mas aí, se você, Rafa, como é que você enxerga a possibilidade aí do dólar cair ou aumentar? O que você enxerga para o dólar ao longo dos próximos meses, ou talvez no pós-pandemia? O dólar realmente, hoje fazer qualquer previsão em cima do dólar é realmente, como você comentou no início, é um exercício de futurologia na sua essência, né? Uma coisa impressionante, porque até se a gente for olhar para o que os gestores mais experientes da indústria de fundos brasileira estavam falando no início do ano, não todos, claro, mas a grande maioria, todo mundo apontando para, o dólar vai cair, o dólar vai cair, inclusive abrindo posições nos fundos, etc e tal. E o que aconteceu foi que aí o dólar veio surpreendentemente, deu aquele repique de novo e voltou para, chegou a ultrapassar o que tinha sido o pico no meio da crise da Covid, bateu, sei lá, 5,90, alguma coisa assim. E aí fica todo mundo meio sem o que está acontecendo, né? Coisa maluca. Então, o mundo ele está se transformando de uma maneira que é cada vez mais difícil a gente antever o que vai acontecer. Será que aqueles modelos que previam ou que eram utilizados no passado, eles são modelos que obviamente ainda funcionam, mas será que com tanta precisão? O que vai, na minha visão, impactar o dólar agora, né? Uma das coisas, obviamente, é o nível de endividamento público. Por quê? Porque como o Marquinho mencionou, as taxas de juros brasileiras estão subindo. Teve leilão do Tesouro ontem, né, que foi dia 13 de maio, e o Banco Central, o Tesouro está tendo cada vez mais dificuldade para colocar a dívida pública, ou seja, para achar demanda para os seus títulos, e isso tem feito com que, por um lado, as taxas subam e, por outro lado, o prazo dos títulos colocados esteja diminuindo, ou seja, você está diminuindo o prazo médio da dívida pública brasileira, o que vai se transformar num problema para a rolagem dessa dívida, né? Um problema de solvência, o que pode pressionar ainda mais as taxas de juros para cima. E quando você faz com que as taxas subam, obviamente o custo da dívida aumenta e isso se transforma numa bola de neve. Todo mundo aqui sabe que juros compostos, quando está contra, é uma coisa muito complicada. E essa é a situação que o governo está enfrentando, né? Juros compostos contra, em cima de um estoque de dívida que é bizarro. Portanto, para que essa situação se equilibre, é claro que a gente tem que ter o outro lado, que é a economia andando para a arrecadação aumentar. E aí, quando a gente olha para as projeções de dívida, para 2025 mais ou menos, está apontando para uma relação dívida-PIB de 100%. Mas vamos ver como essa coisa vai andar. O ponto é que isso por si só não deveria ser um fator que justificasse uma desvalorização do câmbio, mas se transforma na medida em que o investidor gringo, quando ele olha para o Brasil e compara com os outros países, ele fala o seguinte: entre colocar o meu dinheiro no Peru, na Colômbia, sei lá, no Chile, e no Brasil, eu vou mandar para o Chile, para o Peru e para a Colômbia. É pura e simplesmente assim. Ele faz uma comparação de risco e preço. Se a taxa de juros brasileira subir muito, aí o dinheiro vem para cá, porque mesmo a situação brasileira sendo uma situação de dívida mais delicada, o preço começa a cair muito, a taxa se torna atrativa e o investidor gringo manda o dinheiro para o Brasil, porque ele fala assim, ok, o risco é maior, só que a taxa de juros é muito maior, então eu vou mandar meu dinheiro para o Brasil. E quando ele faz isso, aí aí é real se valorizando e dólar se desvalorizando. Então, é um pouco desse relativo. Como a trajetória da dívida está para cima, eu entendo que isso vai ser um fator ainda de pressão para dólar valorizado. Tá? Junto com isso, tem a questão do risco político por conta das eleições que estão se aproximando. A gente está muito próximo das eleições. A gente está em maio, a eleição vai ser em outubro do ano que vem. É 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Isso não é nada, né? Em termos para a campanha eleitoral, já começou, na verdade, e vai se intensificar. Vamos entender como que isso vai acontecer, mas é fator de incerteza, instabilidade. Incerteza exige prêmio. Prêmio de risco é dólar forte, taxas de juros subindo. Então, isso é um outro fator que tende a contribuir para uma valorização do dólar. Mas esses são fatores de mais curto prazo, né? Essa questão do eleitoral. Em termos estruturais, por conta dos preços das commodities e a exportação aumentando, aí seria um vetor para o dólar se desvalorizar.
E se pós-Covid a economia brasileira mais ou menos entrar no trilho, você também tem uma perspectiva. Se a gente começar a ver revisões de crescimento do PIB brasileiro para cima, diferencial de crescimento é uma coisa importante também. Então, se a gente começar a ver revisões de crescimento do país para cima, isso tenderia a atrair recursos para cá. Tá? Então, eu acredito que no curto prazo, e aí eu estou falando até final ali do ano que vem, eu ainda acho que tem muita pressão para o dólar ficar nesses patamares. Acho difícil que se ele ceder, acho difícil que ceda muito, né? Agora, para o médio e longo prazo, vai depender de coisas que realmente eu não consigo antever. Que é isso, será que o Brasil vai crescer mais? Será que as commodities vão continuar esses preços muito elevados durante muito tempo? Então, curto prazo, acho que dólar ainda segura um pouco nesses níveis, e médio e longo prazo, aí realmente eu prefiro, não sei dizer, preferia não fazer muitas previsões, mas reforçando aqui, diversificação de carteira, independente de por onde o dólar vai, sempre é importante ter um pouco no portfólio de investimentos. Muito bom, né? Até comentar isso, né? Muita gente deixa de investir porque acha que o dólar está muito alto e acha que vai cair e tal. É pela diversificação, né? Um primeiro objetivo aí antes de tentar especular na variação do câmbio, né? Isso é muito importante. Mas legal, então o Rafa dá uma visão aí que talvez não seja tão incentivadora para o pessoal que quer viajar, né? Mas é um momento adequado também para ficar em casa, talvez. Mas é isso. Então, pessoal, queria muito agradecer. Marquinho, muito obrigado pela participação de novo. Que isso, muito obrigado a você, Habib. Queria falar então que é isso, o dólar pode subir, pode cair ou pode continuar na mesma, né? Uma dessas três opções vai acontecer e aí a gente tem que se preparar para qualquer uma delas, porque qualquer tipo de exercício vai ser basicamente uma futurologia, né? Mas então a oportunidade é aproveite e dolarize sua carteira, né? Não necessariamente comprando dólar escondendo embaixo do colchão, mas hoje a gente já consegue ter acesso muito mais fácil a ativos dolarizados, então a gente pode muito facilmente abrir uma conta lá fora, a gente tem episódio sobre isso aqui no BT Semana e volta lá, dá uma olhada, ou através de ETFs, né? Então, até pela própria Bolsa de Valores, a gente consegue se expor lá à Bolsa Americana, a setores da Bolsa Americana, né? Ativos que estão precificados em dólar. E é isso daí. Lembrando, nada disso aqui é uma recomendação de investimento e até o próximo BT Semana. Muito obrigado, Marquinho. Rafa, muito obrigado de novo também. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo BT Semana aí. E você que acompanha a gente até agora também, muito obrigado. E a gente se vê no próximo BT Semana e na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.